Bom, até aqui então eu passei para vocês os 9 tipos do Enneagrama. Deu para ver um pouquinho, né, de como cada um tipo funciona, pelo menos para ter uma ideia, né, uma vaga ideia. E isso não é problema nenhum. Vocês não precisam seguir adiante só a partir do momento que vocês descobrem o tipo de vocês. Isso pode levar um dia, 2, pode levar semanas, pode levar meses. Então não se apeguem a isso. E nesse momento em especial, a gente vai começar com um trabalho completamente diferente, né? Que é dando uma mapeada nos nossos instintos. Em que momento a gente está agindo através do nosso animal, né? Em que momento as nossas ações e os nossos comportamentos, eles são mais instintivos do que racionais. Como eu já falei, até acho que aqui no canal eu já falei sobre isso, a gente é movido por instintos a partir do momento que a gente tem praticamente 90% de inconsciência, né? Então, o que significa isso? São os nossos instintos que estão lá nos nossos chakras mais básicos, que é o chakra básico, que é o número 1, lá embaixo, né? O chakra sexual, que é no umbigo, um pouco abaixo do umbigo, e o chakra emocional, que é no plexo solar. Então, esses 3 chakras é que vão participar desse nosso estudo aqui de agora em diante, que vai ser a respeito dos instintos, né? Então, aonde está o animal dentro de nós? Que parte desse animal faz uma coisa mais que outra, né? Então, nesse momento, a gente vai deixar para trás um pouco os tipos. Isso agora vai ficar ali, guardadinho, para uma outra ocasião a gente vai unir esses estudos. Então, por enquanto, a gente deixa paradinho, né? Descansando os tipos, não vamos falar sobre tipos. E vocês têm que saber que os instintos, eles dominam porque eles vêm do nosso cérebro reptiliano, que está dominando o nosso dia a partir do momento que a gente tem 90% de inconsciência, né? Então, a partir de agora, a gente vai começar a observar aquilo que vem do corpo, não o que vem da mente, nem o que vem do coração. Não se fala em emoção e não se fala em razão. É realmente aquilo que vem do corpo, aquilo que nos joga para fazer o que a gente faz em 90% praticamente do nosso dia, né? Então, assim, a gente tem os 3 instintos principais, que é o autopreservação, o instinto sexual e o instinto social. Como é que funciona a sequência desses instintos dentro de nós? Porque a gente vai ter um que vai ser o nosso dominante, a gente vai ter um que vai ser o nosso reprimido e a gente vai ter um intermediário que não vai nos atrapalhar, mas também não está nos ajudando muito, né? Ele está ali naquela zona de conforto. E aí os instintos, a partir do seu desequilíbrio, é que nós vamos estudar, né? Dando mais importância para aquele instinto dominante primeiro. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui a respeito daquele que é mais dominante dentro de nós, né? Aquele que nos atrapalha um pouco. Por que eu falo que nos atrapalha? Porque assim, todos nós temos uma carência, todos nós, sem exceção, né? Essa nossa parte da nossa humanidade de forma geral, não estou falando de exceções lá, pessoas mais iluminadas que já estão trabalhando há muito tempo, eu estou falando de gente como a gente, né? Todos nós temos uma carência. Essa carência, o que é? Um buraco, né? Esse buraco, o que ele faz?
na nossa parte animal, no nosso corpo, ele procura encher esse buraco. Ele procura trazer coisas para preencher esse buraco. E aí é que a gente vai ver e vai dar atenção para isso. Qual é a minha ação no meu dia? O que me domina o meu dia para eu preencher esse buraco, esse vazio? Falando um pouquinho de instinto de autopreservação, como é que ele funciona? É quando sou eu me cuidando, eu fazendo a manutenção das coisas que eu já adquiri. Então isso tem a ver com a fome, com o frio, com o mal-estar. São aqueles que guardam bastante dinheiro, que organizam as suas vidas, que têm estrutura, que se preservam, que levam sempre uma roupinha quando tá frio, que levam sempre um remedinho na bolsa por precaução, né? Então, tá tudo bem se o instinto tá fazendo tudo isso. E todos nós temos que ter isso também, temos que ter esse cuidado. O problema é quando ele começa a entrar no exagero desses cuidados, né? Quando ele tá numa boa, cuidando, que tem que ser cuidado, tá tudo bem. Então, assim, ó, ele vai ter uma vida mais estável, ele é um instinto dominante que realmente as pessoas que têm esse instinto bem forte, elas têm a vida mais estável, né? Elas olham para trás e percebem o quanto elas construíram alguma coisa. E é uma energia de manutenção. Eles têm essa energia da manutenção. Não é, por exemplo, uma pessoa que em algum momento da vida resolveu que ia trocar a alimentação, por exemplo, né? Trocou de alimentação, tá com uma alimentação regrada, fazendo exercícios físicos, fazendo tudo como manda o figurino. Mas não mantém isso por muito tempo, né? Ela não mantém. Então, fica bem clara a pessoa que tem esse instinto mais dominante, a manutenção que essa pessoa tem com as coisas que já adquiriu, né? Com a sua saúde, com a beleza. Só que assim, a gente tem que ter em mente também que existem essas áreas da vida que são diferentes. Então, por exemplo, tem pessoas que são autopreservação dominante, que se preocupam muito com a saúde, se preocupam exageradamente com a sua beleza física, com o frio, com o calor, sabe? Tem essa preocupação, mas na área do dinheiro, elas não têm isso tão exagerado, né? Então, ainda dentro dos instintos, dentro de cada um deles, a autopreservação tem 3 áreas onde a coisa fica, que tem que prestar atenção, aonde eu tenho mais dominância, esse eu tenho, mas esse eu não tenho. E é quando ele passa a ser dominante e desequilibra, né? Pessoa que guarda dinheiro, que se organiza, que se estrutura, ótimo, maravilhoso. Mas quando ela começa a guardar demais, a ponto de não fazer mais nada para ela, para uma diversão, para um lazer, né? Ela não se permite fazer mais nada, aí é um instinto autopreservação dominante em desequilíbrio, né? E tem momentos também que os instintos eles trocam um pouco de lugar, né? Às vezes, quando uma mãe tem um filho, que ela vai ter que desenvolver bastante o instinto social, por exemplo, de cuidar do outro, né? De se doar para o outro, ela desenvolve um pouco mais esse instinto social. Então tem momentos da vida em que eles trocam um pouco de lugar, mas nunca o nosso dominante vai sair da posição dele. Ele sempre vai ser a nossa carência, ele sempre vai ser o nosso buraco, ele sempre vai ser aquele onde a gente vai precisar dar muita atenção,
né? O reprimido também vai ser sempre aquele que a gente precisa dar mais atenção, precisa desenvolver ele mais, precisa estar atento a isso. Por exemplo, agora com a pandemia, muita gente desenvolveu bastante o seu instinto de autopreservação. Então foi bacana, foi válido, porque precisamos olhar para isso. Mesmo aqueles que não tinham esse instinto, que tinham ele mais reprimido, tiveram que olhar para isso, tiveram que desenvolver ele no tranco, né, na marra. E o que mais? Aí o que acontece também? O desequilíbrio pode trazer falta ou excesso, né? Então a gente tem que perceber quando aquilo está faltando e quando aquilo está em excesso, né? Eu não estou saindo de casa de medo do Covid nem para trabalhar, e aí estou perdendo dinheiro. Até que ponto eu preciso chegar nesse ponto de preservação, né? De autopreservação? E aí, o que acontece quando o autopreservação está em déficit? É aquela pessoa que não guarda dinheiro, que não cuida da saúde, que não dá bola nenhuma para beleza, né? É super desleixado com a higiene, inclusive. E aí a gente percebe o quanto esse autopreservação está muito reprimido, né? Então aí vocês começam a ver aonde vocês se encaixam. Esse instinto da autopreservação, a pessoa se fecha bastante, se cuida bastante, se preserva bastante, mas ao mesmo tempo em desequilíbrio ela tem muito medo de tudo, medo de ficar sem dinheiro, medo do frio, medo do calor, medo de ficar sem a comida, né? Então são pessoas que às vezes comem além do que precisaria, porque tem medo que vá faltar lá na frente a comida. Então tem muita gente, a autopreservação, que está aumentando bastante o seu peso, principalmente agora na pandemia, tudo a pandemia, né? Hoje os nossos vídeos são tudo em razão da pandemia. E é isso, assim, a gente começa a fazer essa análise com calma. Não se preocupem se também ficar confuso isso. O que mais é importante é esse processo da gente buscar, de perceber, de autoanálise, de atenção, né? Pra gente ir vendo aonde a gente está em excesso, aonde a gente está em déficit, o que precisa desenvolver, o que precisa segurar um pouquinho a onda. Tá? No próximo vídeo a gente vai falar sobre o instinto sexual.